Bom dia, Ana. Bom dia. Vamos iniciar aqui a nossa gravação de hoje com a farmacêutica Ana Carolina para falar um pouco do tema da atuação farmacêutica na manipulação de nutrição parenteral. Tudo bem, Ana? Tudo bem, é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre nutrição parenteral. Agradeço o convite da Irlice e da faculdade. Podemos iniciar? Sim, podemos. Vamos lá. Ana, tem como você falar um pouco pra gente quando é indicada a nutrição parenteral no paciente? Sim, a nutrição parenteral, de acordo com a nutrição parenteral, de acordo com a portaria 272 do Ministério da Saúde, essa portaria é de 1998, bem antiga já, uma legislação, ela diz que a nutrição parenteral é uma solução ou uma emulsão com nutrientes como o lipídio, carboidrato, vitaminas e os minerais, são todos misturados dentro de uma bolsa, que ela pode ser, esse recipiente pode ser de vidro ou de plástico, manipulada pelo farmacêutico, prescrita pelo médico e administrada via hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, contando que haja um monitoramento dessa manipulação, dessa nutrição parenteral. Bom, a nutrição parenteral, ela é um medicamento, ela é chamada de nutrição porque os nutrientes, são nutrientes na verdade, mas é um medicamento que vai diretamente na via endovenosa do paciente. Então, todos esses componentes misturados, vão diretamente na veia do paciente, e ele é indicado quando esse paciente tem alguma obstrução intestinal ou alguma comorbidade que ele não possa se alimentar pela via oral ou interal. Ou o paciente pode se alimentar pela via interal, mas não é suficiente, como o caso de obstruções intestinais, diminuição significativa de intestino, ele não consegue absorver tudo pelo trato gastrointestinal, todos os nutrientes. Então, inicia-se a tomada de decisão para iniciar a terapia nutricional parenteral. Também a gente trabalha com RNs de muito baixo peso, são RNs prematuros, que nascem prematuros extremos, prematuros que nascem com muito baixo peso, também é outra grande indicação da nutrição parenteral. Então, o paciente não precisa chegar no estado grave de desnutrição, que é o que vem estudando, que é os que guidelines vêm especificando. As equipes multiprofissionais, a gente não precisa chegar a um estado de nutrição grave para iniciar a nutrição parenteral. A nutrição parenteral hoje ela é muito um conjunto com a enteral. O paciente não precisa ficar exclusivamente de nutrição parenteral, ele pode fazer as duas ao mesmo tempo para não agravar o estado de desnutrição desse paciente. Então, ela não é exclusivo, uma alimentação exclusiva, ela pode sim aliar a enteral, que em muitos casos hoje é aliado à nutrição enteral também, para aumentar essa absorção e melhorar o estado nutricional do paciente. No caso, para que o paciente não fique mais grave. Isso, no caso, que o paciente não chegue num estado de desnutrição grave. Então, a gente entra com a nutrição parenteral, por exemplo, no RN de muito baixo peso, esse RN ele perde muitos aminoácidos muito rápido. Então, ele acaba precisando de uma nutrição parenteral nas primeiras horas de vida. E aí, o que acontece? A gente entra com a nutrição parenteral, a indicação de todo o RN de muito baixo peso, nas primeiras 24 horas, nas primeiras horas de vida, iniciar a solução de nutrição parenteral, para que ele não chegue a um estado grave de desnutrição, porque aí a gente vai, um caso grave de desnutrição, a gente vai ter o quê?
uma porta aberta para mais infecção, né? O paciente já está grave, já está debilitado, já está com comorbidade, e aí para não complicar o caso do paciente através da nutrição. Ana, e quem pode manipular esse peixe? Essa é a melhor parte. São os farmacêuticos, né? É uma atividade exclusiva do farmacêutico, não é? De acordo com a RDC 272 e com todos os guidelines internacionais, nós somos o profissional responsável pela manipulação da nutrição parenteral. Nós não atuamos na nutrição parenteral sozinhos, né? Nós temos uma equipe multiprofissional de terapia nutricional, onde tem um médico, que na sua grande maioria, o ideal é que ele seja um nutrólogo. Nós temos o farmacêutico, nós temos os nutricionistas, né, responsáveis, nós somos a equipe, né, multiprofissional. Então, dentro dessa equipe, cada um tem a sua função, o seu papel. A 272, que é a portaria, né, do Ministério da Saúde, ele fala a função e o papel de cada profissional dentro dessa terapia de nutrição, né, seja enteral, seja parenteral, porque a terapia é tanto enteral como parenteral. Então vamos lá, o farmacêutico, ele é o profissional que é habilitado, preparado para manipular a nutrição parenteral. Então, só nós podemos manipular, nós podemos ter auxiliares, que são auxiliares técnicos de farmácia, que são treinados, né? E para tanto, a gente precisa se preparar. Qualquer farmacêutico pode manipular? Pode, mas ele precisa ter um treinamento especial, ele precisa se especializar, né? Para que ele seja capaz, e estudar bastante, para que ele seja capaz de dominar a técnica de manipulação de nutrição parenteral. Ana, e qual o papel específico da formulação? Vamos lá, nós atuamos desde a prescrição. A prescrição, ela chega feita pelo médico, né, ou um nutrólogo ou não. A farmacêutico recebe essa prescrição, seja ela a nível ambulatorial ou hospitalar. Geralmente, né, é mais difícil a gente ter um paciente ambulatorial fazendo isso, mas é uma realidade em alguns estados e está aumentando essa demanda, porque tem várias pacientes, por exemplo, de uso off-label de lipídios, elas fazem a nível ambulatorial. Mas vamos lá, o paciente está internado, né, que a maioria dos casos acontece, o paciente recebe essa prescrição. Quando ele recebe, ele vai fazer uma análise técnica dessa prescrição. A gente vai fazer cálculos, né, para analisar a compatibilidade de todos os componentes dentro da nutrição parenteral. Por exemplo, a concentração dos cátions divalentes, como é que está o magnésio, como é que está o gluconato. Então, a gente faz essa análise técnica, que são cálculos, né, para saber se essa emulsão ou se essa solução não irá quebrar. O que é quebrar? Ela não vai reagir, ter uma reação entre esses componentes. E no caso, no caso de uma nutrição, por exemplo, que são de 3 etapas, que a gente fala que é uma etapa aquosa, uma etapa oleosa, né? E essa nutrição parenteral, ela precisa ser analisada para que não haja quebra dessa emulsão. Então, todos os cálculos são efetuados antes da manipulação. Se a gente observar se houver algum impedimento, né, um cátion divalente não estiver compatível, a gente volta a prescrição para o médico, conversa com esse médico, explica para ele que se ele aumentar esses cátions divalentes, a emulsão não vai quebrar, a gente vai ter uma emulsão estável. Então, ele represcreve a prescrição, analisa de novo e volta pra gente. A prescrição estando toda ok, depois dessa análise, a gente checa se a velocidade de infusão está ok, se aquele volume está correto, de acordo com aquela velocidade de infusão, tudo através de cálculos, né? E o estado nutricional do paciente, né?
se aquela quantidade de carboidratos, por exemplo, né, vai estar compatível com o estado nutricional do paciente, aquela quantidade de eletrólitos está compatível de acordo com os exames laboratoriais, que isso já é a parte também clínica, que a gente atua também. Mas vamos lá, a nutrição parenteral toda pronta, toda certa, a gente vai para manipulação. A gente vai para a separação de todos os itens. Né? O ideal é que um farmacêutico execute o rótulo, faça essa análise e outro farmacêutico manipule. Por quê? Porque aí a gente vai ter uma dupla checagem do processo. Um fez o rótulo, o outro manipulou, certo? Então a gente vai para a manipulação do processo. A produção desse rótulo, a gente produz o rótulo com todos os componentes, checando os volumes corretamente de acordo com a prescrição, volume, compatibilidade entre os componentes, beleza. Agora a gente vai manipular. A gente manipula a nutrição parenteral dentro de um processo asséptico, né? Dentro de uma capela de fluxo laminar, dentro de um setor de manipulação, tá certo? Este setor ele foi previamente preparado, desenvolvido, né, de acordo com a legislação. Essa legislação ela envolve a 272 e para as lacunas da 272 a gente usa a RDC 67 de 2017, que é sobre manipulação de medicamentos estéreis, porque a nutrição parenteral ela tem que ser estéril, apirogênica, ela não pode ser contaminada, ela vai diretamente na veia do paciente. Todos esses componentes eles têm que estar de acordo com a legislação, ele vem tudo manipulado, já preparado da indústria. Nós só vamos inocular dentro desse recipiente, dentro dessa bolsa, que é o que a gente utiliza, todos os componentes. Então, a gente precisa entender, né, de microbiologia. Por quê? Porque não pode ter contaminação microbiológica, ela tem que ser estéril. A gente tem que garantir que ela seja uma substância, uma solução ou uma emulsão estéril, livre de micro-organismos. E para isso é preciso todo um processo antes dessa manipulação, durante e depois da manipulação. A gente se paramenta, né? Se organiza, se paramenta, veste uma vestimenta, faz a lavagem cirúrgica das mãos, faz a lavagem de todos os componentes, passa por toda uma etapa de produção, lavagem de componentes, produção, e depois a gente faz a pesagem, né? Que é checando o peso dessa nutrição parenteral. E depois a gente retira uma alíquota, né, uma pequena alíquota, para mandar essa nutrição parenteral para um laboratório para fazer a análise clínica para atestar que ela está estéril. É um controle de qualidade que nós somos obrigados a fazer, certo? Para garantir a qualidade do nosso produto. Porque não adianta só eu manipular em condições assépticas. Eu tenho que garantir que aquela nutrição parenteral está de acordo com a legislação, que ela está estéril, não tem livre de qualquer contaminação. E a gente deixa uma alíquota também, uma pequena amostra dessa nutrição parenteral para uma contraprova. O hospital pode ter, o paciente teve sepse, o paciente está em infecção, a gente está suspeitando da nutrição parenteral. Opa, vamos lá, essa nutrição parenteral, ela foi analisada, ela está me dizendo que o laboratório de microbiologia está me dizendo que ela está estéril, mas a gente tem uma alíquota aqui que fica durante 7 dias guardada para a contraprova. Então, isso tudo, todas essas etapas, é o farmacêutico que faz. Então, ele está dentro de todo o processo, né? Para falar com o médico, para falar com o laboratório, ele precisa de entender de microbiologia também, para discutir quais são os cálculos que a gente vai ver, o que é que a gente vai analisar, tá certo? E entender de microbiologia, ele precisa de entender de desinfecção, de desinfetante, para utilizar na limpeza dos componentes. Então, ele precisa de tudo isso. Ele está à frente de todo o processo da manipulação da nutrição parenteral e manipula, né, propriamente dito. É uma honra, né? Pro farmacêutico, é uma honra, né? Pro farmacêutico. Ana,
Ana, e como o farmacêutico pode contribuir para a segurança do paciente? A segurança do paciente. Vamos lá. Bom, como é um processo crítico, né? A manipulação de nutrição parenteral é um processo crítico. Ele é um processo que envolve muitas etapas, né? Ele é um processo minucioso. Então, o farmacêutico, ele atua na segurança do paciente, primeiro, em produzir uma nutrição parenteral individualizada, de acordo com as necessidades nutricionais específicas daquele paciente, né? Porque é diferente de uma nutrição parenteral que vem pronta da indústria, e aí ele não atende às necessidades individuais daquele paciente. É uma nutrição geral, que vem com componentes gerais, não vem com sais minerais, não vem com vitamina, né? E aí isso tem que ser feito separadamente. Então a nutrição parenteral, ela atua na segurança do paciente e lá desde a sua prescrição, na individualização dessa terapia. É uma terapia individualizada. Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente, para garantir a segurança do paciente, esse ambiente precisa ser estéril. Esse farmacêutico precisa ser preparado, né? A gente precisa estudar bastante, a gente precisa se especializar, né? Para que a gente garanta uma manipulação, um processo ascético, né? Um processo que garanta qualidade. E para isso a gente precisa de estrutura, uma infraestrutura correta para a manipulação da nutrição parenteral, preparo, tranquilidade, né? E muito estudo para que a gente garanta a segurança do paciente. Outro ponto bastante importante é a farmácia clínica, porque a gente atua junto com o farmacêutico clínico. O farmacêutico da manipulação, ele faz os cálculos, ele manipula, e o farmacêutico clínico, ele entra na análise do estado geral do paciente. Como é que estão as taxas de glicemia, como é que está sódio, como é que está potássio. Então a gente checa tudo isso, como é que está os lipídios, né? O perfil lipídico do paciente. Então ele vê para fazer ajustes durante essa prescrição. Então é feito o paciente submetido à nutrição parenteral, ele precisa de um farmacêutico também clínico, né? Para analisar esses parâmetros, né, de eletrólito, de carboidrato, de glicose dele, para aliar. Também outro ponto importante que a gente faz durante a clínica, na segurança do paciente de nutrição parenteral, é checar, né, a compatibilidade dos medicamentos com a nutrição parenteral. Paciente, geralmente hoje a nutrição está bem tranquila, né? Ela pode ser feita tranquilamente no paciente, mas nós temos pacientes muito graves, pacientes que precisam que a gente, paciente polifarmácia, paciente de UTI, paciente mais grave, a gente precisa fazer, né, a checagem da compatibilidade da nutrição parenteral e os medicamentos que o paciente está tomando. Então, é outro ponto bastante importante que a gente olha, é a parte clínica do paciente. Então, o paciente de nutrição parenteral é um paciente, eu costumo dizer, premiado, porque ele tem, né, a farmácia à disposição dele. Nós estamos ali para melhorar essa terapia, né, em todos os aspectos, tanto no aspecto de individualização, manipulação segura e a parte clínica. Essa parceria, por estar nos dando essa entrevista, né, sobre esse assunto. E se você quiser falar alguma coisa para encerrar. Eu queria agradecer, né, o convite, a participação, meu primeiro podcast, minha primeira experiência, a nossa primeira experiência, né? Foi um prazer estar com vocês, falar, né, um pouco sobre a nutrição parenteral. Eu sou suspeita para falar porque eu amo a nutrição, eu atuo na nutrição parenteral há uns 10 anos, há mais de 10 anos, né? Eu tenho uma farmácia de manipulação de nutrição parenteral aqui no Piauí. A gente atende 2 estados, Piauí e Maranhão. Nosso maior cliente hoje é o estado do Maranhão. Então eu queria agradecer ao convite, né? E é sempre um prazer falar de nutrição parenteral. Espero que tenha ajudado aí vocês. Muito obrigada pelo convite.